aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração por vezes agitado, Deus. Nós viemos à tua casa porque queremos ouvir a tua voz. Nós ansiamos para que o teu Espírito Santo, o teu doce Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Nós queremos ser tocados, transformados, Pai. Não endurece o nosso coração. Nós queremos aplicar aquilo que ouvimos da tua palavra, Deus. Nós não queremos somente ouvir, mas nós queremos testemunhar. Nós queremos ver o milagre dentro da nossa casa, na nossa vida, na nossa família, Pai. Em nome de Jesus, usa a vida do Wesley, Pai, com autoridade, com poder, Pai, com unção, Pai, como um rio de águas vivas, que possa fluir neste lugar agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Exaltado seja o seu nome para sempre, 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 sempre. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 36. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 36. Nós vamos ler finalzinho desse capítulo e também um pouco do outro capítulo, que é o capítulo de número 5 até o verso de número 11. Então, a nossa leitura de hoje, palavra do Senhor para a nossa vida hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 36, até o capítulo 5, verso de número 11. Glória a Deus. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar, ministrar, em nome de Jesus. Amém? Todos conseguiram achar a leitura? Eu faço a leitura bíblica, então, diz assim a palavra de Deus. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Até aqui, a palavra do Senhor para nossa meditação nessa noite. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós
temos aqui uma história real, uma narrativa de como era o mover de Deus nos primeiros dias da igreja, a recém-inaugurada pelo Espírito Santo em Pentecostes, e como era a expressão da generosidade daquele povo, que era o povo de Deus. A primeira geração de cristãos, do primeiro século. Esse povo, eles estavam tão entregues a Deus, e eles viviam de forma tão devotada ao Senhor, tão zelosa ao Senhor, que eles literalmente acreditavam e ministravam uns aos outros que Jesus estava às portas para voltar, porque eles compreendiam que dependesse deles, eles pregariam o evangelho entre todas as nações, povos, tribos, raças. Eles estavam dispostos a fazerem isso. E entendendo a urgência do coração de Deus em salvar a humanidade, eles estavam dispostos a investir pesado em missões e no avanço da igreja, não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse povo da primeira igreja, a igreja do século I, era um povo obcecado por vidas. Era um povo que desejava que pessoas pudessem ter a oportunidade de conhecer Jesus. Eles estavam dispostos e cheios do Espírito Santo para poder ministrar a palavra de Deus a todos quantos Deus permitisse que eles falassem. E, segundo a história daquela época, o mundo conhecido daquela época foi conquistado por essa igreja primitiva. Obviamente, o mundo era muito maior do que eles conheciam naquela ocasião. Ainda não existia uma série de descobertas que viriam muito tempo depois ao conhecimento de todos. Mas o mundo conhecido daquela geração, esses cristãos, eles se entregaram à obra do Senhor para poder falar do amor de Deus, ministrar o amor do Senhor para a vida de todas as pessoas que pudessem ouvi-lo. E diante desse mover de Deus, diante desse ímpeto missionário, é que surge então um grande mover no coração das pessoas para que elas pudessem, diante da iminente volta de Cristo e diante da falta de necessidade de manter as posses materiais, diante do fato que Jesus iria voltar a qualquer momento, então eles estão ali dispostos a entregar as suas propriedades ao Senhor. E a Bíblia fala que é um mover naqueles dias. Não é apenas o dízimo que estamos falando, ou uma oferta qualquer. Esse povo aqui, nesse exato momento, eles estão entregando tudo. Na prática é isso que está acontecendo. E a Bíblia então nos fala e nos relata de uma dessas ofertas, da vida de um homem conhecido como Barnabé, José, também conhecido aqui por um apelido, aqui menciona como um sobrenome, mas na verdade era a maneira como ele era comumente conhecido, era o Barnabé, o filho da consolação. E a Bíblia menciona que esse homem, ele vendeu então uma propriedade, ele vende então um terreno, e a área onde ele tinha esse terreno, ele era natural de Chipre. Até hoje Chipre é um país importante, apesar de pequeníssimo, é muito forte economicamente falando, financeiramente, muito abastado. E segundo o relato, desde aquela época isso já acontecia, e muito possivelmente essa oferta desse homem chamado Barnabé foi uma oferta muito generosa. A Bíblia aqui nos dá a entender claramente no versículo 37, que ele vendendo, trouxe o preço, trouxe o valor da venda e depositou aos pés dos apóstolos. Os apóstolos aqui, eles eram os pastores daquela igreja e cabia a eles toda a estratégia de conquista do evangelho em meio às nações. Então eles estavam depositando uma oferta de grande valor, de forte impacto, de grande soma. Talvez algo aí, talvez na casa de R$1 milhão, vamos assim apenas imaginar, ok? Um valor muito expressivo foi depositado para aquela igreja cumprir com o chamado de Detalhe
importante, aqui não é a campanha tal, não é a fogueira do entrega tudo, não é nada disso. Há um mover de generosidade que não se instala por uma direção de um homem, mas sim por uma compreensão espiritual, por uma revelação da vontade de Deus. E essa geração de cristãos entendia que para cumprir o chamado de Deus envolvia dinheiro. Então eles pegaram aquilo que eles tinham de propriedade, transformaram isso em grana e ofertaram então aos apóstolos. Glória a Deus por isso. A história de Barnabé está muito bem resumida aqui. Só o que acontece é que quando Barnabé faz isso, ele está num contexto de igreja como nós estamos aqui nessa noite. Quando Barnabé faz isso, ele faz esse ato de generosidade extrema e muitas pessoas naturalmente percebem. A Bíblia relata da experiência de Barnabé, mas tranquilamente era um mover de Deus naqueles dias e muitas famílias entregavam tudo de fato para cumprir com o chamado de Deus. E aí então surge um casal nessa história. Surge então um casal cujo nome é o homem Ananias e a mulher Safira. E apesar de uma história estar no capítulo 4 e a outra história está no capítulo 5, você sabe, se você não sabe vai saber agora, a Bíblia ela veio ganhar esses números e essas informações de capítulo e verso muitos séculos depois, com a finalidade de se tornar mais didática, mas no original não era assim. E quando você lia no original, você tinha um rolo, que era um livro do começo ao fim, sem capítulos, sem versículos, sem títulos, sem rodapé, sem explicações embaixo do texto, nada disso existia, apenas tinha então um rolo conhecido como Atos dos Apóstolos. Então a narrativa ela é assim, logo depois da experiência de Barnabé, começa uma história nova, mas que está dentro do mesmo contexto. É o mesmo mover. E diz a Bíblia então que certo homem chamado Ananias, com a sua mulher chamada Safira, também vendeu uma propriedade. Veja bem, Barnabé vendeu sua propriedade, Ananias e Safira dentro do mesmo mover, debaixo da mesma direção do Espírito, diante da mesma revelação que aquele povo estava tendo na igreja primitiva, eles decidiram, muito possivelmente, olhando a expressão generosa de Barnabé, eles olharam um para o outro no templo e pensaram, e talvez assim, num volume baixo, disseram um para o outro, façamos o mesmo. E talvez o cônjuge, ao ouvir essa direção, concordou e disse, sim, vamos fazer o mesmo. Vamos participar desse mover. Então a Bíblia fala que eles venderam uma propriedade. Só que agora o versículo 2 do capítulo 5 começa uma narrativa desgraçada. Porque o versículo 1 nos mostra uma direção que não partiu de Pedro, que não partiu do apóstolo, que não partiu da companhia, do grupo de apóstolos, mas uma direção que eles entenderam como sendo de Deus. Eles, percebendo a atitude de Barnabé, decidiram fazer o mesmo. Eles firmaram um compromisso, cuja testemunha era o próprio Deus. Eles firmaram um compromisso ali, em secreto, velado, de forma anônima. Eles não disseram publicamente, irmãos, Deus tocou no nosso coração e nós vamos vender uma propriedade e entregar aos pés dos apóstolos, aleluia, glória a Deus. Não houve isso. Simplesmente, a Bíblia nos dá a entender que eles falaram com o outro, como um casal fala. E eles saem do templo então. E agora eles vão e eles conseguem rapidamente vender essa propriedade. Eles não são de Chipre, talvez não é 1 milhão, mas talvez a propriedade dele pudesse valer aí uns 600 mil reais, vamos assim pensar. Uau! E agora, nós conseguimos imaginar esse casal, e o versículo 2 quase que me parece aquele momento de quarto, em que o casal fecha a porta para conversar mais próximo, mais assim, sem que ninguém
possa ouvir nada. E o versículo 2 diz assim, ó: mas em acordo com a sua mulher. Agora, isso nos mostra que essa direção veio do homem. E em acordo, eles tomam essa decisão. Em acordo com a sua mulher, essa decisão é tomada. E a Bíblia fala que eles retiveram, eles seguraram uma parte dos... Qual é o valor que eu falei mesmo da casa? 600 mil. Eles retiveram uma parte dos 600 mil reais. Vamos assim apenas para poder nós entendermos um pouco melhor. E agora, diz o versículo 2, retiveram essa parte e levaram o restante, depositando aos pés dos apóstolos. Vamos tentar imaginar a cena. Não tem valores aqui expressos, então a gente pode imaginar o que a gente quiser. Vamos imaginar que a casa do Barnabé custava 1 milhão, vendeu e entregou 1 milhão. No mesmo mover, Barnabé, ou melhor, Ananias e Safira decidem fazer o mesmo, vendem e conseguiram então, da propriedade que eles têm, 600 mil reais. E agora, no momento de quarto, de bastidores da casa, eles decidem algo diferente. Eles mudam de ideia. Eles decidem não ser fiéis à postura que eles tiveram lá no templo. Eles decidem não honrar o compromisso que firmaram diante de Deus como testemunha. Uma coisa de quarto, uma coisa ali de bastidores de casa. E aí eles conversam algo, homem com a mulher com o homem, e decidem o seguinte: é muito dinheiro, não vamos dar tudo, vamos dar 400 mil reais. É muito dinheiro já, vamos dar 400 mil e a gente vai ficar com uns 200 mil para nós. Ninguém está sabendo, a gente não se comprometeu com ninguém, a gente não falou para ninguém, não testemunhamos publicamente. Não dá nada, não tem problema algum. Eles pensaram, ok? E eles foram então para o templo com aquela cara de feliz, de alguém que está ali entregando algo ao Senhor, e não apenas entregando algo ao Senhor, mas demonstrando publicamente o quão generoso é. Sabe aquela cara de crente satisfeito por ter feito coisa boa? Ou de filho que acerta a vontade do pai? Faz aquela cara de satisfação, quase que sem palavras, dizendo: olha para mim, pai, tá vendo que coisa maravilhosa que eu fiz? Bata palma para mim, elogie. Então eles estão lá, faceiros da vida, felizes da vida, emocionados consigo mesmo, e eles vão ao templo. Mas eles retiveram em casa 200 mil reais. E levaram então 400 mil reais. E a Bíblia fala que eles então depositaram aos pés dos apóstolos. Estava tudo transcorrendo bonito. Aparentemente está tudo sob controle. Só que agora o versículo 3 muda tudo. Porque o tal do Pedro é um cara que ora. Porque o tal do Pedro é um cara que ouve Deus falar com ele. Porque o tal do Pedro é um cara de revelação. E porque o tal do Pedro é um apóstolo não apenas de fachada, não é um apóstolo de título simplesmente, mas é um apóstolo chamado e consolidado a viver a vontade de Deus naquela geração. Então o Pedro, quando a oferta pinga no gasofilácio, ou ela é colocado cheques de 400 mil reais na salva, diferente do costume daquele momento, ele espera isso acontecer e aí ele entra em ação. Ele não entrou antes, não entrou naquele exato momento, quando ela foi colocar, falou: não faça isso. Não, quando a oferta saiu da mão dela e entrou na administração da igreja, o Pedro fala com ela o seguinte: disse Pedro para ele, melhor dizendo, Ananias, para o homem, olha o que ele fala, isso aqui é muito forte. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha que forte. Pedro diz: por que o seu coração está endemoniado? Por que o seu coração passou a ser governado pelo diabo? Está perguntando para Ananias. Imagina que duro golpe essa informação para alguém que está com cara de satisfação. Ele olha para ele não tem um sorriso, ele tem uma cara fechada e uma dura palavra para poder dizer, e ele faz uma pergunta questionadora para dar a possibilidade de arrependimento, para poder
dar a chance de arrependimento para aquele homem. Ele está lá dizendo o seguinte: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que você mentisse? A mentira era contra quem? O Pedro não sabia desse negócio de forma natural. Ele não participou de testemunha ocular desse detalhe. Ele não está falando que ele mentiu à igreja. Mas agora o Pedro, o apóstolo, ele fala uma palavra duríssima. Ele fala assim: por que Satanás conseguiu dominar o teu coração de tal modo que você mentiu ao Espírito Santo, que tudo vê, tudo ouve e está aqui? E aí ele diz qual foi o conteúdo da mentira. E ele diz ali: reservando parte do valor do campo. Você fica pensando, não, mas que injustiça. Injustiça da parte do Pedro. Aí ele explica melhor. No versículo de número 4 ele fala assim: conservando porventura não seria teu? A pergunta é: se você quisesse ficar com esse dinheiro para você após vender a propriedade, não é teu esse dinheiro? A resposta para essa pergunta é sim. A outra pergunta é: e vendendo, não estaria em teu poder? A resposta é sim. Agora ele fala: como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? E aqui ele está falando não da ilegalidade de compra e venda de uma propriedade sua própria, do Ananias e Safira, desse casal, mas sim no desígnio, da disposição, da vontade de pecar contra aquilo que eles tinham dito para o Senhor, e que eles tinham se colocado diante de Deus para poder fazer. E aí ele fala: não mentistes aos homens. Essa palavra é duríssima. Mas a Deus. Aí a Bíblia fala: ouvindo essas palavras, Ananias cai morto, expirou, morreu, acabou. Então sobreveio grande temor a todas as pessoas que estavam ouvindo essa discussão, essa conversa entre Pedro e Ananias. Muito bem, a história passa e 3 horas depois quem vem é a mulher, e ela não sabia nada do que estava acontecendo, absolutamente nada do que estava acontecendo. E a Bíblia então, obrigado, Denis, e a Bíblia dá a entender que ela entra com a mesma cara de satisfação que o Ananias entrou no templo. E possivelmente, por alguma situação ali que comprometeu a agenda de um com o outro, eles não estavam mais próximos naquele exato momento. Penso eu que ela imaginava que o templo estaria em euforia, por mais uma grande oferta ter entrado na tesouraria daquela igreja, fruto daquilo que Ananias, o seu esposo, foi entregar. Só que quando ela chega lá, diz a Bíblia que Pedro agora rapidamente toma a palavra e pergunta para ela: ô Safira, diga-me uma coisa, por quanto você vendeu a terra? Aqui foi precisa a pergunta. Com Ananias, ele não entrou em valores, ele entrou na intenção do coração. Com a mulher, ele fala qual foi o valor da venda. E ela então diz: tanto. E isso nos dá a entender, mesmo que a Bíblia não quis colocar o detalhe do valor, mas obviamente ela mentiu. Obviamente ela mentiu. Então, na nossa comparação aqui, ela falou 400 mil, Pedro. Pois bem, então Pedro olha para ela e fala: por que entraste em acordo com o seu marido para tentar o Espírito Senhor? E aí ele fala o seguinte: eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido. Tinham acabado de sepultar o homem do lado da igreja. E ele avisa: e eles também vão te levar. Sangue de Jesus tem poder. Basicamente é esse o tema. E a Bíblia fala ali então, no mesmo instante, isso que é palavra do Senhor na boca de Pedro. Ele não falou que vai acontecer daqui a um tempo. Não. Terminou a palavra. Ela mentiu na frente do Pedro. Assim como Ananias teve a oportunidade de falar algo e não falou o que Deus queria. Agora então, a Bíblia fala que no mesmo instante ela cai morta e era levada por esses moços
e ela é sepultada junto do seu marido. E a Bíblia fala que se instala na igreja. Eu acho muito interessante essa palavra, um grande temor. Então veio sobre a igreja um grande temor, na mesma medida que eles ouviam essas notícias. Uau! Pastor, sobre o que você vai falar hoje? Bom, eu vou falar sobre um tema. Você já deve ter percebido que é um tema forte. Não é um tema suave, nem de ouvir, quanto menos de falar. Mas nós precisamos ouvir o que Deus tem a falar no nosso coração nessa noite. O nome dessa mensagem é Chega do Jeitinho Brasileiro. Amém? Chega do Jeitinho Brasileiro. Está comigo ainda ou não? Eu não sei, talvez você nunca foi para fora do país, ou talvez nunca teve contato tão próximo com um estrangeiro que veio de fora do país para o Brasil. Mas quando você sai do Brasil e vai em outro lugar, ou alguém de fora entra no Brasil e conversa com você, você tem então um momento de contato transcultural. Você tem uma experiência com uma outra cultura, que não a nossa própria. Então, diante dessa possibilidade, você talvez vai se surpreender ao descobrir que nem todos os povos vivem aquilo que nós vivemos, pensam do modo como nós pensamos e decidem as coisas na vida como nós decidimos. E eu não sei o que te passa na cabeça quando você pensa em cultura brasileira. Talvez te venha MPB na cabeça, talvez te venha Academia Brasileira de Letras, talvez te venha algum grande inventor do Brasil, talvez te venha futebol, samba, pagode, sei lá. Mas uma coisa que nós precisamos analisar é que a cultura brasileira, ela está firmada num padrão de comportamento, numa maneira de ser, que é conhecida de forma mais popular como é o jeitinho brasileiro. Quem já ouviu isso? Alguém aqui nunca tinha ouvido isso? Se você nunca ouviu isso, seja bem-vindo, você está no Brasil. E no Brasil, dizem que as coisas funcionam assim. Eu estou profetizando ao contrário disso nessa noite. Mas dizem que as coisas acontecem assim. O que é o jeitinho brasileiro de ser, pastor? Bom, ele é a não aceitação de uma regra que me desfavoreça em algo. O jeitinho brasileiro de ser é a não aceitação e o não cumprimento de uma regra que me traga algum nível de prejuízo particular. E é a rápida criação de uma outra regra que me favoreça e eu passo a viver essa regra. Esse é o jeitinho brasileiro de ser. Essa expressão de dar um jeitinho, fica tranquilo, a gente vai dar um jeitinho. Não se preocupe, a gente vai dar um jeitinho. Não, você está atrasado, mas não dá nada, a gente vai dar um jeitinho. Já acabou, na verdade, mas calma, você está no Brasil, a terra onde a gente sempre dá um jeitinho. Então, essa lógica, a expressão dar um jeitinho, ela basicamente significa obter um favor rápido. Um favor para ontem. Nossa expressão é para ontem eu preciso desse negócio. Por que não fez ontem? Não, porque agora é para ontem. Agora, acabou de se tornar, agora tem que ser para ontem. Então, é um favor rápido, é um favor às escondidas, é fazer algo que não chame a atenção de muita gente. E para fazer isso, vale apelar. Para fazer isso, vale chantagem emocional. Para fazer isso, vale falar, escuta aqui, você sabe com quem você está falando. Para fazer isso, a gente se vale de laços familiares, conhecimento de não sei quem. Nós somos a cultura que fala que o que importa é ter QI, que é quem indica, não coeficiente de inteligência. Nós somos
de uma cultura que o importante é saber o caminho para o favorecimento. Essa é a nossa cultura. É uma cultura de recompensas, é uma cultura de recompensar, mesmo que sejam favores ilegítimos, mesmo que sejam coisas ilegais. Nós nos sentimos assim como numa obrigação de honrar a ilegalidade, recompensando-a. Nós entendemos nesse jeitinho brasileiro de ser, que qualquer coisa vale desde que a gente tenha benefício. Benefício. Então, o jeitinho brasileiro de ser, ele se torna uma saída quando não tem saída. O jeitinho brasileiro de ser, ele faz dar certo alguma coisa que a gente quer, mesmo que as portas já se fecharam, mesmo que alguém diga já acabou, mesmo que alguém diga não tem o que você possa fazer, mas a gente fala, calma, a gente é brasileiro, vamos conversar melhor, porque conversando a gente se entende. Vamos conversar melhor, conversando a gente vai se entender. Por quê? Porque a gente não enfrentou essa situação antes. E a gente enfrenta ela com o nosso jeitinho. Talvez você está pensando, pastor, eu não estou entendendo direito essa mensagem. Você pode ser mais claro? Eu vou ser claro com você, tá bom? Em nome de Jesus, receba da parte de Deus agora revelação clara da palavra. Amém? Pastor, o que é o jeitinho brasileiro de ser na prática? Bom, vamos a uns 40 exemplos para que você possa entender. Aceitar troco a mais, mesmo sabendo que a pessoa se enganou. Jeitinho brasileiro, porque boba foi a moça do caixa, espertalhão sou eu. O que eu tenho a ver com isso? Boba é ela. Alguns até falam, glória a Deus. Deus está fazendo uma obra na minha vida. Fez com que a moça do caixa errasse. A lógica crentez nesse sentido é, Deus resolveu criar notas, e tornou reais notas novas, de modo que não vai comprometer a operador do caixa, não vai comprometer o gerente da loja, não vai comprometer a estrutura financeira daquele estabelecimento, mas Deus infinitamente resolveu criar moedas, não na casa da moeda, mas agora na operação do caixa e me abençoar através desse modo. Então a lógica é, deixa abaixo, que Jesus está nesse negócio, glória a Deus, quarentão no bolso. Eu dei uma nota, ela achou que era 20, ou melhor, eu dei 20, ela achou que era 50, me voltou troco. Eu dei 20, ela achou que era 100, me voltou troco. Ela se perdeu. Esquece, dá nada, ninguém viu. Se ninguém viu, não tem problema. Não é nosso pensamento, Ananias e Safira. Se ninguém viu, não tem problema. Vamos mais. É o famoso dar um cafezinho para o guarda, né? Mas é o subornar o policial, ou subornar o guarda quando nós somos pegos. Para quê? Para evitar uma multa. É aquela lógica de já entregar. Tem gente que já faz isso, já deixa pronto. Tem uma malandragem brasileira que já faz assim, ó, CNH, pega a CNH, e sem querer, dentro fica uma notinha. Surge assim, espontaneamente, um cinquentão ali. Um 20, alguma coisa, um vintinho. Que é para assim, tá aqui seu guarda. Pode olhar bem, viu? Pode avaliar com carinho aqui minha CNH. Aí o guarda vai lá, faz de conta, porque a cultura é essa. Aí ele volta, tá liberado, amigo. Tá liberado, pode ficar tranquilo, pode seguir viagem. Aí você olha e fala, foi o cafezinho do guarda. Isso é o quê? Suborno. Isso é jeitinho brasileiro de não ter problema. O importante é que eu não tenho problema. Que mais que é jeitinho brasileiro? Não dar nota fiscal. Ih, pastor, aí você me quebra. É para quebrar mesmo. Em nome de Jesus, que quebre tudo que é do diabo na sua vida, que fique só o que é de Deus. Se ficar pouco, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Deus pode restaurar a sua vida do modo correto de ser, e não do modo amaldiçoado de ser. Porque Deus não quer que você encha o seu coração de Satanás. Amém?
Ah, pastor, mas eu preciso explicar, o senhor é pastor só, então o senhor não sabe muita coisa. No Brasil, pastor, não dá, pastor. A gente quebra, porque o imposto é terrível, então saia do Brasil, vai viver na Indonésia, queridão. Se Deus te colocou no Brasil, com muito amor e carinho, honre ao César dessa nação. Quando Jesus falou de César, ele não falou de Dilma, Temer, ou de novo presidente que possa vir. Ele falou dentro de um contexto de império. Ele não falou numa nação democrática que escolhe, talvez muito mal, os seus líderes. Mas ele falou diante de uma condição de dar a César o que é de César, numa situação de subjugado, numa situação de subserviente na história, como um escravo diante de um dono. E ainda assim ele falou que deveria ser dado a César o que é de César. Mas o jeitinho brasileiro de ser diz para nós que no nosso caso não precisa, porque muita gente faz igual, porque muita gente dá meia nota, porque muita gente dá a nota fria. Tem muita gente que se utiliza de nota de outra empresa na parceria. Tem muita gente que não dá mesmo e não tem problema, porque nunca pega, pastor. Nunca pega os homens mesmo, querido. Se não nunca pegar, triste é a sua vida, por achar que, pela lógica do homem nunca pegar, você está isento de um pecado. Porque diante da nossa realidade do Brasil, é um erro, é um crime. Sonegação de imposto é crime. Ah, pastor, mas é pouco montante. Pouco montante ou muito montante, a única diferença é que você está no pouco. Mas a sua infidelidade no pouco, ela também vai se manifestar na infidelidade no muito. Assim como a sua fidelidade no pouco vai fazer Deus te colocar sobre o muito. Nós queremos muitas vezes prosperar e achamos que a única coisa que se espera de alguém para prosperar é dizimar e ofertar. Quando no meio do caminho existem pessoas que odeiam a ideia de nota fiscal. Deixa eu falar para você, querido, isso é jeitinho brasileiro. Isso é Ananias e Safira decidindo no quarto que não vai honrar o governo. E aí vai ter mil explicações, porque eu não gosto do governo, porque eu não concordo, porque muita gente rouba, esse bando de ladrão, esse bando de corrupto. O jeitinho brasileiro de ser diz pra gente o seguinte: eu odeio ladrão, mas se eu estivesse lá também fazia o mesmo. Eu odeio esses políticos cretinos, miserável, ladrão, sem vergonha. Tem que fazer a limpa no Brasil. Nós somos esse povo. Nós somos esse povo. Estou falando de uma lista para você poder pensar um pouco como que funciona. Vamos falar de outras realidades. O que é jeitinho brasileiro de ser? Não declarar ou omitir informações do imposto de renda, com a única finalidade de poder pagar menos no final. Porque a gente acaba descobrindo que talvez seja possível omitir alguma coisinha. Porque a gente ouviu falar que de vez em quando cai na malha fina, mas é um caso tão fortuito, é um caso tão longe, que nosso caso, pequeno montante, não somos milionários dessa nação, nosso caso não vai ter problema. Então a gente pode se esquecer de dizer algo, se esquecer que a gente recebe algumas entradas a mais que não foram declaradas, porque nós somos um povo que a gente se perdoa muito fácil por um pecado que nem foi arrependido. A gente se desculpa muito fácil por um erro que na verdade é um crime. Outras coisas que acontecem, eu sei que tudo que eu estou falando na verdade é no mundo lá fora, queridos. Isso aqui a gente só está pensando e rindo das pessoas que estão lá fora, porque nós não temos problema nenhum com isso. Graças ao bom Deus, amém? Vamos lá. Outro jeitinho brasileiro de ser: falsificação de documentação para poder conseguir algum tipo de benefício que o governo dá ou que alguma instituição fornece. Isso vale para um monte de coisa. É para vale gás, vale leite, é para vale casamento. Ah, mas eu ouvi falar que tal lugar, se disser que mora lá, é mais barato. Então vai morar lá para ser mais barato. Mas você mora aqui, isso é mentira. Não, mas eu tenho um parente que ele fala que dá. Ele tem como dizer que rola, pastor. É bem mais fácil. Glória a Deus, aleluia. Não é glória a Deus, aleluia, não. É misericórdia, anátema. Pastor, você está pegando pesado? Eu estou, querido. Porque nós somos crentes. Amém?
Nós não estamos numa sala do governo para decidir como é que a gente vai rachar o bolo. A gente está numa igreja de homens e mulheres crentes. Amém? A gente não está numa sala de decisão para ver quem que vai arrancar mais de alguém. A gente está aqui para poder dizer como que a gente vai morrer mais para esse mundo. Como que a gente vai sofrer mais para poder viver em santidade para o Senhor. Pastor, o que mais que pode ser? Bom, a lógica é muito ampla. Eu peguei umas 40 aqui, que é o que me veio mais rápido à cabeça, mas vamos lá. Roubar o sinal da TV a cabo do vizinho sem que ele perceba também. É o famoso gato net, né? É tão comum que até nome tem. Tem a net, tem o gato net, tem gato Sky, gato Claro, gato... E assim vai. O que mais tem é gato aí. Tem gente que rouba a luz. Tem gente que consegue fazer na calada da noite roubo de água. Você fala, meu Deus, mas como que fala um negócio? É possível? Ao que crê, é possível. Tudo é possível ao que crê no Brasil, querido. Nós somos o povo que acha isso normal. Por quê? Porque a luz é cara. Porque eu não teria acesso à TV a cabo. Porque como que eu ia ficar em discada? Sendo que tem banda larga de não sei quantos megatera. E eu aqui na minha limitação, pobre. Sabe como é que é, né, pastor? Pobre é uma desgraça. Pobre é triste. Pobre... Vai morrer pobre. Com essa mentalidade, ainda vai morrer pobre, talvez seja preso e ainda vai para o inferno depois. Pastor, resolveu falar mesmo, hein? Querido, eu poderia chamar o presidente aqui, um governador, um prefeito, para poder falar de lei. Talvez você ia ficar mais feliz com ele, porque quando um profeta fala, a gente fica com raiva do profeta. Quando alguém profetiza a verdade sobre a nossa vida, a gente quer bater no profeta. A gente não mata político na rua, mas profeta a gente quer dar pedrada. Porque parece que está falando uma coisa que não é óbvia. É ou não é óbvio que eu estou falando? Você não sabia que roubar sinal dos outros é crime? Então beleza, aleluia, não fique bravo comigo. Nós somos o povo que, se tiver alguma circunstância de bobeira no ambiente, nós furamos a fila. E ficamos com cara de, assim, concentração máxima. Você já viu esse negócio acontecer? Claro que sim, estou falando de coisas que acontecem lá fora, irmãos. Você não fura a fila. Você não fura a fila. Você dá até a sua vez, se necessário for, para o seu coração generoso, bondoso, misericordioso, amável. Amém? Aleluia? Então você não fura a fila. Se você está com o seu carro e está naquele, né? Velocidade máxima 5 km por hora, aquela coisa travada. É óbvio que eu acredito que você nunca vai para o acostamento. Claro que não. Por que, pastor, que eu não iria? Porque você é crente, irmão. Você não comete esse crime de impedir os bombeiros de passar, a ambulância de passar, ou qualquer situação de desastre poder ser atendida, porque você está lá emperrando o trânsito no acostamento. É claro que eu acredito que você não faz isso. Mas tem gente lá fora que faz. Que pena que tem gente lá fora que faz. Tomara que chegue essa mensagem para eles, eles possam mudar de vida em nome de Jesus. O Brasil vai ser transformado para a glória de Deus. Chega do jeitinho brasileiro de ser. Amém? Olha só, nós somos o povo que acha bênção, oferta, promoção, até de coisa que é escancaradamente falsificada. Não importa. A gente entende, não, é benção. Isso é benção. Pensa esse negócio, pastor. Pastor, eu comprei um Tommy Hilfiger. Pastor, eu comprei lá um... Olha, tem um símbolo lá do negócio. É Dudalina? Dudaline? O que é? Pastor, ó. Filé, hein? Ó. É igual, pastor. Ó. Bota uma do lado da outra. Não dá nem para saber qual que é. Mas é falsificado, irmão? Pastor, é falsificado. Mas estava baratinho, pastor. É tranquilo, não é tranquilo? Querido, pelo amor do santo Deus. Se existe falsificado, o nome está dizendo é falso, é fake. É falso. Se existe um falso, é porque existe o verdadeiro. Por que você não paga o verdadeiro? Porque é caro, pastor. Então usa roupa sem marca nenhuma e vai para o céu em nome de Jesus, sem marca. Aleluia. Os que estão sem marca glorificam de pé, né? Aleluia.
Eita benção, essas lojas aí, essas são as boas aí, né? Glória a Deus. Eita, pastor, não sabia que era pecado esse negócio, não. Queridão, tá na cara que é. Como é que se sustenta essas máfias nos grandes centros urbanos? O que a falsificação está ligada com quem? Você acha que está ligado com pessoas de bem? Você acha assim que quem pensou em falsificar alguma coisa teve uma brilhante ideia um dia, falando, nossa, eu vou me dar bem na vida melhor do mais decente possível, vou falsificar tudo que é original. Você acha que essa pessoa está em boa intenção ao fazer isso? É óbvio que não, é óbvio que não. Mas há uma consciência popular que não dá nada. Isso vale para qualquer tipo de pirataria. Para qualquer tipo de pirataria. Pode ser DVD, CD, jogo de games, aleluia, né? Claro que isso não entra na sua casa, porque você é um crente. Glória a Deus. Está pegando essa mensagem. Pastor, o que mais que pode entrar? Bom, bater ponto para um colega que pediu para você bater ponto. E aí já ficou, a situação já ficou aliançada, né? Quando você chega atrasado, ele pode bater o seu ponto também. Se o chefe não vê, de boa, pastor. Não, é de boa. Tava lá? Não, não tava, mas qual que é o problema? Ele é amigo, pastor. Ó, parceiro é para isso. É ou não é meu parceiro? É um parceiro pro inferno. É um parceirão. É um parceiraço. Vamos lá. Comprar diploma, comprar CNH. Ah, pastor, mas é difícil fazer esse negócio, é mais fácil pagar. É por isso que tem tanto barbeiro na rua assim. É por isso que tem que colocar umas borrachas no monte de poste. Por quê? Porque tem gente que paga para ter esse negócio, sabia disso? Ah, mas pastor, tem que pagar. Eu sei que tem que pagar. Eu estou falando pagar a mais para poder comprar, obter de forma ilegal. Ah, mas tem gente que faz isso? Claro, porque todos os organismos, as organizações brasileiras estão corrompidas. Sempre alguém tem um jeitinho de falar, se você me passar, eu faço acontecer. É só você me passar um pedacinho de bolo para um café da tarde, que eu te ajudo a você conquistar o que você quer. Tá certo isso, querido? O que você acha? Então, digamos não ao jeitinho brasileiro de ser. Atestado médico falso. Claro que isso não é do seu mundo, eu sei. Faz cara de espanto. Mas existe lá fora, queridos, pessoas. Faz cara de espanto de novo, só para eu poder ficar mais tranquilo. Meu Deus do céu. Mas tem pessoas que elas se submetem a um médico meio fake, que ele faz atestado médico frio, falso, para pessoas que não querem ir trabalhar, mas querem viajar. Aí elas vão lá, e ele sabe da historinha, já está, às vezes até combinado assim, beleza? É um toma lá, dá cá. Mas claro que isso é apenas para você ficar boquiaberto por um instante, né? Outro detalhe, claro que isso não está no seu mundo, mas na cultura do jeitinho brasileiro de ser, tem uma lógica que diz assim, ó, que a gente pode começar um emprego novo e pedir para que o novo empregador não assine a nossa carteira, para que a gente possa dar entrada no seguro-desemprego e ficar com 2 pagamentos ao longo de 3, 4, 5 meses. Aleluia! Isso é bênção, pastor. Não é de Deus? É ilegal. Eu não sabia disso. Pastor, tá sendo assim, revelador essa noite. Aleluia. Quer dizer que eu tenho uns valorzinhos meio amaldiçoado aí, pastor? Pode ser, irmão. Não sou eu que falo isso, tá? Não briga comigo, não. Briga com os caras que falam de dinheiro na nação. Foi eles que falaram que esse negócio é para quem está desempregado. Amém? Esse negócio assim, não, mas não assina minha carteira, é porque eu estou necessitando de um valor. Querido, ora a Deus, do que ficar pedindo miséria, migalha de Satanás. Não faça isso não, proteja o seu coração dessa maldição em nome de Jesus. Você sabe que na verdade alguns lugares que você passa tem as plaquinhas, são os aparelhos decodificador de sinal que liberam um sinal de todos os trocentos canais que você quer na sua casa apenas por um valor que você pode pagar uma única mensalidade.
Para que pagar para Claro? Para que pagar para Net? Para que pagar para esse tanto de coisa se você pode ter todos os canais no conforto da sua casa, pagando apenas um valor de uns 400, 500, sei lá quantos reais, e nunca mais precisa. Eu sei que você nem sabe desse, eu estou avisando um negócio que talvez um dia alguém fale e você fala, o meu pastor já me avisou que isso tem no mundo. Então só para você saber, que eu fui lá fora e voltei, estou avisando para você que está lá fora, tem esses negócios. Olha só, eu sei que isso não acontece, graças a Deus não acontece no nosso ambiente, mas lá fora tem pessoas que elas estão assim, ó. Vamos pensar assim, uma mulher, aí o esposo morreu de morte morrida, morreu de morte matada, mas morreu. Aí passa um tempo e ela tem um novo amor, um novo relacionamento. Aí ela mora com essa pessoa, ela convive com essa pessoa. A sociedade fala, estão casados. Ela até fala, estão casados. Só que ela não casa. Por quê, pastor? Para continuar recebendo a pensão do morto. Esse é o Brasil, irmãos. Mas é claro que isso é uma bobagem, isso nunca acontece no nosso meio. Mas talvez um dia você possa ouvir e você já sabe, meu Deus do céu, acontece cada coisa nesse mundo, hein? Esse mundo está perdido. A lógica do jeitinho brasileiro é, deixa tudo para a última hora. Nós criamos algumas frases do tipo, como é que é? Tem uma frase que é muito interessante, que a gente reconstruiu ela. De que se não deu certo é porque não chegou a hora ainda. A gente vai criando algumas frases de efeito. No final, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Olha que coisa bonita isso. Profundo. Eu acho que se foi Salomão que deve ser um provérbio bíblico isso, deve ser. Né? No final, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. É forte, Brasil. Vem pra cá. Vem pra cá, Brasil. Tem outra. Aí vamos terminar, porque senão a gente vai acabar à meia-noite. É muita coisa para falar. Vamos abreviar os 40 aí, vamos abreviar. Vamos terminar com essa aqui. Que é o fazer de conta que trabalha, sabe? É aquele migué do cafezinho demorado. O migué da incontinência urinária. Porque dá, no trabalho dá esse negócio, mano. Dá uns negócios assim, a gente começa a ter desarranjo. Dá tudo. Dá uma mijadeira na gente. É um tal de uso de rede social no trabalho. E a gente não acha que está roubando o nosso empregador com isso. Não acha. Ele está pagando por tais e tais horas trabalhadas, mas a gente fica nesse migué de banheiro, acessa a internet sem permissão, usa telefone para fins pessoais, dá naquele migué, ninguém está vendo, pega, o que eu precisava, estou sem crédito. Não vai dar nada, a empresa nem vai perceber, mas é que eu estava sem crédito. Então se eu estou sem crédito, não tem problema, né? Errado. Quais são as consequências disso, querido? Precisaria explicar? Olha para a televisão. Veja o que está acontecendo nos noticiários. E perceba por que nós somos esse povo assim. Que vai ter talvez a triste realidade em tão pouco tempo de depor presidente 1, presidente 2, quem vai ver? A gente nem sabe quem agora vai acreditar. Porque antes era apenas um grupo, o deles, agora é o nosso também. Antes o problema era o deles, agora até o nosso está dentro. A gente fala, meu Deus, não tem... Quem poderá me defender? Chapolin Colorado também já morreu. O que fazer, rapaz? O que produz isso? Vamos pensar um pouquinho. Isso produz um convívio social desregrado, estimula o caos, pois sempre vai ter duas regras, a regra oficial e a nossa. Sempre vai ter a regra institucional, a do governo, mas existe uma lei que vale lá em casa. Existe uma lei que vale no nosso jeito de ser, que a gente vai falar, mas é o nosso jeitinho de fazer as coisas acontecer. O que isso produz? Isso produz um legalismo farisaico. O que seria um legalismo farisaico? É essa capacidade de fazer os outros acreditar que está tudo certo, quando na verdade não está.
é de fingir para a sociedade que nós somos muito zelosos, quando na prática, nos bastidores da vida, nós não somos. E como as pessoas não conseguirão ver todas as coisas que nós fazemos, nós nos sentimos em paz, dizemos, os políticos é que estão errados. Pastor, você está fazendo toda essa pregação para defender político? Para com isso. Eu não estou defendendo político, eu estou enquadrando todo mundo na mesma. E estou dizendo que nós somos uma nação corruptora, corrompida, que a nossa essência brasileira é a lógica do jeitinho. Nós fazemos uma série de coisas ilegais e nem temos acusação na consciência, que é a coisa mais complicada de um povo. Quando está cauterizado, de modo que fica insensível. Cauterização é como se você tivesse aqui uma marca de uma cicatriz. Você até sabe que ela existe, mas não sente dor nenhuma. Então o pecado já não dói. O pecado está tão encalacrado em nossa realidade e identidade cultural, que nós precisamos de uma ministração como essa para poder pensar, meu Deus, mas tem um tantinho de coisa demoníaca na minha casa, pastor. Talvez tenha. Só que a gente é de um povo pentecostal, que disseram pra gente que para poder quebrar pacto com o diabo tem que pegar CD de rock e jogar no fogo, tapete endemoniado e jogar no fogo, aqueles livros do Allan Kardec, Chico Xavier, Paulo Coelho, e jogar tudo no fogo. Isso que importa. E uma vez que a gente faz isso, a gente está livre. Aleluia. Eita. Não é assim? Porque na nossa compreensão, os endemoniados em nosso meio são esses que têm pactos e ligações desse nível. Mas os nossos pecadinhos, pet pecados, né? Nossos pecados de estimação, a gente fica até brabo se alguém um dia fala deles. Então, eu acho que essa ministração vai fazer você ficar brabo comigo, querido. Eu estou com uma suspeita muito grande disso. Pastor, eu vou sair da igreja. Irmão, faz isso não, em nome de Jesus. Pastor, por que você não quer que eu saia? Porque eu estou te dando a chance para você se arrepender, querido. Agora, se você não quiser se arrepender, então faça o que você achar melhor, sim. Porque se o Espírito Santo fala ao seu coração e ainda assim você se fecha e fala, eu vou ficar babo com o pastor, é uma opção que você tem. Ou você pode falar assim, pastor, preciso de ajuda. Tem um monte de coisa demoniada na minha vida que eu nem sabia que existia, pastor. Desses 40 eu faço uns 2 ou 3, ou uns 25. Eu preciso de ajuda, pastor. Uns 39,5, pastor, o que a gente faz? Vem à frente no final, irmão, a gente vai orar para sair esses demônios tudo. Vai sair em nome de Jesus. Eu vou falar assim, Espírito Serasa, Espírito da dívida, em nome de Jesus, Espírito do Sky Gato, Skynet, e gato não sei, vai sair tudo, é assim que vai ter que lidar. Porque a gente sai assim, não, o pastor fez uma oração forte e saiu tudo esses demônios. Pastor, mas precisa disso? Não, na verdade não precisa. O que precisa é a gente ouvir uma palavra como essa, voltar para casa e falar assim, eu vou tomar uma decisão. Eu não vou ser Ananias e Safira, de ficar mentindo contra Deus, porque não é mentira contra os homens. Eu não vou na sua casa e falar assim, irmão, aquilo lá não pode, hein? Ó, isso aqui, irmão, eu não sou o chato, hein? A não ser quando eu estou vendo que a maldição está tamanha, que a pessoa está tão enroscada nela, que não consegue perceber. Aí eu dou uma dica, falo assim, irmão, quem sabe de repente pode ser, não sei, um relance assim, ó, passou uma rápida visão no meu interior que tal hora na sua vida você pode dar uma olhadinha com mais atenção. Mas eu não vou ser aquele cara, ó, traz suas finanças, vamos colocar aqui, deixa eu ver os seus CDs, DVDs agora, deixa eu ver a tua televisão, vamos ver, traz aqui, vamos ver. Não, não vou fazer isso. Por quê? Porque nem Pedro fez com Ananias e Safira. Mas um dia o Pedro chegou na frente da igreja e falou assim, Ananias, tá achando que tá ganhando o quê, queridão? Ô Safirinha, vem cá, indona. Legal, né? Conta pra mim, quanto que você vendeu? Foi assim que ele lidou. E o que Deus fez lá, pastor? Bom, Deus matou. Mas é um detalhe técnico. Não vamos entrar nisso. Não vamos entrar nesse negócio não, queridos, porque isso aí é um tema. E o que mais me espanta
que eu queria dizer para vocês que isso aqui era a antiga aliança. Eu queria dizer para vocês nessa noite. Eu queria falar, não, mas fica tranquilo, irmão. Deus não está matando mais ninguém. Deus só quer salvar, aleluia. Deus só quer amar. Deus está dando oportunidade para se arrepender. Deus não mata não. Que ele matava só na antiga aliança, que o povo só estava da base da lei. Mas agora é a graça. Agora é a favor do alto. Deus não faz, mas faz. É Atos dos Apóstolos. Capítulo 5. No meio da igreja do avivamento. Eita, manto. Oh, no meio do recatarabasorocochoramanaia. É no meio que acontece. Pastor, mas não é nas igrejas frias? Não, é no meio do mover de Deus. Nós somos uma igreja do mover de Deus. Nós damos liberdade para o Espírito Santo aqui, a gente fala em línguas, profetiza, a gente pula, canta, se joga no chão. Ou Deus nos derruba, a gente se joga mesmo, não tem problema, a gente quer tudo de Deus. Aleluia. Nós somos apaixonados pelo Senhor. Mas nós somos uma família vivendo em santidade, amém? Nós somos uma família vivendo em santidade, amém? Talvez os que estão chegando agora não sabiam disso, a gente vai avisar eles, vamos falar para eles o que a gente é. Nós somos uma família vivendo em santidade. De novo, porque esses que estão chegando agora ainda não entenderam muito bem. Nós aqui na igreja Fonte Vinda e Atua, nós somos o quê? Nós somos uma família vivendo em santidade. E como nós somos uma família vivendo em santidade, nós somos daquele povo que está mais para perder para poder ganhar do que ganhar para poder perder. Nós somos daquele povo que está disposto a ficar momentaneamente triste por algum nível de compromisso que a gente toma diante de Deus e dos homens, alguma perda que nos faz chorar, mas a gente sabe que a nossa alma é de Deus e nossa vida para com Deus está garantida na eternidade. Nós não somos do povo que está querendo ficar alegre no momento e eternamente entristecido. Nós queremos a eternidade para com Deus. E o que leva para o inferno é uma coisa só. Não é gatunete, não é falsificação de CNH, não é esse tudo. Não, isso não leva para o inferno não. Pastor, o que leva para o inferno? É você saber disso e não fazer nada. Isso leva para o inferno. Não entendi, pastor. Porque enquanto você não sabia, enquanto você não tinha uma palavra de revelação sobre isso, era uma coisa. Agora que você tem, agora você pode dizer para o Senhor, Senhor, talvez eu vou ter que mudar algumas coisas. E eu preciso do Senhor desesperadamente. Porque uma parte do meu patrimônio é ilegal. Porque uma parte daquilo que está na minha carteira é ilegal. Porque uma parte das coisas que estão na minha casa é ilegal. Deus, se eu tirar tudo que é ilegal, o que sobra? Sobra a sua salvação. E aí o que vai acontecer, pastor, depois? Deixa Deus ser Deus. Se Ele pode cuidar do passarinho, que não colhe, não semeia, não ajunta em celeiro, não faz nada. Se Ele pode cuidar do lírio do campo, que não fez nada, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como lírio do campo, será que Ele não pode cuidar da sua vida? Será que o seu Deus não pode cuidar da sua provisão? Será que você tem que aceitar ilegalidades, comprometimentos, concessões, pactos fora da vontade de Deus para poder se dar bem? Nós não somos o povo que os fins justificam os meios. Não, para nós o meio também é importante. O modo como a gente chega é tão importante quanto chegar. Amém, querido? Glória a Deus. Deixa eu terminar essa mensagem de um modo muito carinhoso. Eu amo você. Vou falar de novo porque talvez você não entendeu e não está bravo comigo. Só para você tirar o bico e dar um sorriso para mim. Vou falar de novo. Eu amo você. Pastor, tem certeza? Por que você bate tanto na gente então? Porque eu amo você. Porque quem ama, disciplina. Quem ama, disciplina. Quem é bastardo não está debaixo de disciplina. Quem é filho legítimo, ninguém sai disciplinando o filho dos outros. Ninguém sai disciplinando filho alheio. Mas filho legítimo não é só declarações de amor. É ensinar o caminho, é corrigir rota. E essa palavra é uma palavra profética. Pastor, eu achei que era profética. Ele fala assim, assim diz o Senhor. Então vou dizer para você que está achando que não é profética. Assim diz o Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Tão profética quanto um profeta qualquer que passa e fala com você. Deus não quer que você tenha pactos com o diabo. Quem falou isso foi Pedro para Ananias e Safira. Não fui eu. Eu estou aqui apenas debaixo de uma revelação de Deus.
Por que, pastor, que você quer tanto isso? Porque um povo que se alinha com Deus, Deus faz o céu se abrir sobre esse lugar. Não existe avivamento sem confissão de pecados primeiro. Não existe grande mover sobrenatural da atuação de Deus sem que primeiro um povo se arrependa dos seus pecados. Nós somos os primeiros que temos que estar na linha de frente da santidade dessa nação. Os primeiros, querido. Todas as ilusões políticas já caíram nesse exato momento histórico que a gente está vivendo no país. Não tem lado bom e lado ruim. Não tem banda podre, banda mais ou menos ou banda boa. Está tudo na mesma. Quem poderá nos defender? Você sabe qual que é a resposta. A resposta para o nosso Brasil é qual, querido? É Jesus. Você tem a resposta. Prove para o mundo que esse Jesus não é apenas uma historinha que criaram. Prove para o mundo lá fora que Jesus é tão bom, tão real e tão poderoso na sua vida, que Ele muda o seu comportamento e suas decisões. Mostre para o mundo lá fora o que significa ficar sem algo, para poder ganhar algo de Deus. Faça isso, querido. Eu quero te incentivar a você fazer isso. Nós estamos num tempo de santificação, de consagração. Palavras e mais palavras da parte de Deus estão aqui nos gerando pela palavra a santidade. Não é legalismo, não. Não acho que eu estou com um código de novas regras pelas quais você precisa basear a sua vida, não. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você já sabia de tudo isso que eu falei. Se você tem o Espírito Santo de Deus, quando você tenta pensar em fazer algo, o Espírito Santo já fala assim: ei, filhão, para um pouquinho. Como é que é essa história? Não, fala de novo. Não é, né, papai? Não é para mim, não, né? Não é, filhão. Não é. Você consegue ouvir a voz do teu papai falando com você isso no teu dia a dia? Quando dá aquela vontadinha de fazer de conta. Mas é só R$2 que ela errou, pastor, é pouca coisa. Não, que bela oportunidade de chegar lá e falar assim: querida, olha aqui, sem querer você errou o troco, tem R$2 aqui. Eu costumo fazer isso. No Brasil, é um dos únicos países que se surpreende quando alguém faz a coisa certa. É incrível. Se um jogador de futebol tentar fazer a coisa certa, no Brasil o mundo cai em cima dele. E é uma discussão, mas por que fez a coisa certa? Porque a lógica do Brasil é fingir. A gente finge que o cara deu uma paulada, a gente finge que levou um tapa, a gente finge que levou uma cotovelada. É a lógica. E isso vale em tudo. Porque o importante é nós termos o benefício. Não. Na nossa vida não. Amém, querido? Na sua vida não, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não sei mais como viver, pastor, agora. Eu não sei, você quebrou meu mundo, pastor. Não fui eu que quebrei teu mundo, foi Jesus que quebrou teu mundo na cruz. Não fica bravo comigo, pelo amor de Deus. Pastor, mas a minha internet é pirata. O sinal da minha casa é pirata. Está tudo pirata na minha vida. Pastor, eu sou um pirata. E não estou no Caribe ainda. O que eu faço, pastor? Se converta de todo o seu coração. Hoje eu estou ministrando conversão para os crentes. Pastor, tem dia que a gente ministra salvação para os crentes? Tem. Para Ananias e para Safira. Homem de Deus, mulher de Deus. Ouviu Deus falar, falou que ia fazer, viu o mover de Deus, e na hora do vamos ver, foi para o inferno. Por favor, com muito amor no meu coração, eu falo para você: não vá para o inferno por uma decisão tão boba, de 100, ou 1.000, ou 10 mil reais que seja. Não vale a sua vida. Não vale. Se você passar alguma necessidade, fala com a gente ajuda você. Temos um compromisso de amor, mas nós ajudamos pessoas que estão dispostas a pagar um preço para viver a santidade de Deus, do que ficar se alegrando com felicidade ilegítima. Isso não, querido. Por favor, não aceite isso no seu coração. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Deus te chamou para poder viver uma outra realidade. Esse é o avivamento que o Brasil precisa. Mais garagens que se transformem em templos, já está cheio. Novas placas de igreja,
Já está cheio que chega. Mais programas de televisão gospel, já está cheio que chega. Mais CD gospel, vai na Conde Sarzetas, você vai descobrir o Paraguai dos crentes lá. Tudo pirata. Tudo sem nota. É a meca de muitos cristãos da nossa geração. Vai lá na Conde Sarzetas, a Rua da Bíblia, aonde tem um monte de coisa ilegítima de um povo que era para ser santo. Tá certo isso, pastor? Não! Por isso o nome dessa mensagem é: diga não ao jeitinho brasileiro de ser. E agora, pastor, o que a gente faz? Agora a gente chora. Essa é a hora que a gente se humilha diante de Deus. E a gente fala para Deus: Deus, me ensina a viver. Eu não sei viver a cultura dos céus. Eu só sei viver a cultura brasileira. Existe uma cultura dos céus? Existe. Me ensina a viver ela. Se você ouviu essa mensagem tocou de algum modo seu coração. Se essa mensagem foi de Deus para você, eu quero que você se posicione de algum modo diante do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, esse negócio é comigo. É comigo, é comigo. E eu não quero mais ser assim. Amém? Faça nesse exato momento aquilo que seu coração está dizendo para você fazer. Se você entende que essa é uma noite de arrependimento, então faça isso. Se coloque diante do Senhor. Se você quiser vir aqui na frente, se você quiser ficar de pé, se você quiser se jogar aqui no altar, faça algo que mostre para o Senhor que você não quer ser apenas gospel. Você quer ser um cristão verdadeiro. Que você não quer ser apenas evangélico. Você quer entrar na Nova Jerusalém. Você quer novos céus e nova terra. Não tem nada do diabo na sua vida. Nada do diabo na sua vida. Amém? Amém. Agora é com você. Feche seus olhos e se coloque diante do Senhor do modo como você achar melhor. Em nome de Jesus. Essa noite nós estamos ministrando a conversão de crentes. Se você é um crente que precisa de conversão, tome um passo de fé, querido. Tome um passo de fé. Se coloque diante de Deus e diga para o Senhor: Senhor, eu quero quebrar no teu altar nessa noite esse jeitinho brasileiro de ser. Eu não aceito essa desgraça na minha vida. Eu não quero, Pai, ter nada de parte com o inimigo na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, na minha história, no meu corpo, na minha carteira. Nada que não seja teu eu quero, Pai. Nada. Tira tudo o que não é teu na minha vida, em nome de Jesus. Se ficar pouco, eu prefiro que fique pouco e eu herda a vida eterna, do que ficar com muito e perder a vida eterna. Senhor Jesus, se nessa noite precisar arrancar um olho, eu arranco para poder o meu corpo inteiro ir para a vida eterna. Mas eu não aceito, Senhor Deus, ter um comprometimento, um pacto, uma aliança com Satanás na minha vida. Eu não aceito. Eu não quero ser como Ananias e Safira. Eu quero ser como Barnabé. Eu quero ser aquele homem generoso que está disposto a entregar a si mesmo como oferta diante de Ti. Se você quiser fazer isso, querido, não deixe para uma outra pregação para poder ouvir e poder responder. Essa é a ministração de Deus para você hoje, aqui, agora, em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Brilha, Jesus.
Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Papai, eu te agradeço pela ministração do Teu Espírito Santo através dessa palavra na vida dos meus amados irmãos e irmãs que estão de pé ou estão aqui no Teu altar nessa noite. Senhor, eles estão humilhados diante do Senhor, humilhados diante da Tua glória, da Tua santidade. E eles estão aqui, Senhor Deus, comprometidos contigo a viver uma nova vida, a fazer novas escolhas, a ter um novo padrão de comportamento, de acordo com a cultura dos céus, de acordo com a cultura e com o jeitinho dos céus, não mais de acordo com a cultura brasileira e com o jeitinho brasileiro. Papai, nós nos arrependemos como igreja, porque muitos desses erros que aqui nós ouvimos são os nossos erros também. Nós nos arrependemos diante de Ti, choramos a dor do nosso pecado e nos comprometemos contigo a não mais fazer isso, a não mais viver assim. Nós queremos de fato ser um povo santo do Senhor, um povo santo do Senhor, um povo comprometido com a Tua santidade, um povo que não vive apenas de boca, mas de fato e de verdade. Em nome de Jesus, eu peço, papai, abençoa a vida dos meus amados irmãos e irmãs aqui nessa noite. Abençoa poderosamente. Dê a eles a chance de fazer diferente. Em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, por esse culto, por essa palavra. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus o Filho e que a doce e poderosa comunhão com o Espírito Santo seja na sua vida hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Grande abraço.